O sol morreu na cruz. Isso mesmo. A gente é programado a acreditar que o sol, que esse Jesus, o Criador dos céus e da terra, foi crucificado ali na cruz. Só que o sol que foi crucificado na cruz. Você vai entender mais ou menos o que não te contaram, o que você não aprende dentro do sistema religioso, e nem que seu líder religioso, padre, ele não lhe ensinou. E nem muito menos você, com essa correria do dia, você não sabe aí qual é a origem aí dessa ressuscitação desse Deus, que é o sol. O sol, ele ressuscitou na cruz, tá bom? Então, na época, é muito importante você saber que a Igreja Católica foi a primeira igreja do mundo. E por conta disso, ali junto com a Roma, né, eles criam ali seus próprios deuses, né? E por conta naquela época, as pessoas, elas não tinham ali tanto estudo, não sabiam como se movia ali o planeta Terra. E não sabia exatamente, eles precisavam ali de alguma coisa, de um fetiche, né? Assim como o ser humano até hoje, ele precisa acreditar em alguma coisa. Ele por si só, ele não consegue viver sem acreditar em alguém, ou enfim, em algum Deus, em alguma divindade, né? Então o sol naquela época, para os romanos, judeus, hebreus, né? Para Roma, era adorado muito santo, era um grande Deus, né, o sol. Porque o sol, como eles não existiam, naquela época não existia ali a geladeira, né, para poder guardar os alimentos, ele precisava ali do sol para poder plantar, para poder sobreviver, para poder se alimentar. E por conta disso que eles adoravam ali o sol. O sol era muito precioso para eles. E por conta disso, eles ficavam ali adorando o sol, né? Eles achavam que era um deus ali que estava movendo aquele sol para poder ajudar eles ali. Então eles adoravam o sol dia 25 de dezembro. Sim, mas só que tem outros deuses também que era adorado, assim como a mitologia do sol. Só que antes da mitologia católica e cristã, várias outras civilizações cultuaram redentores e salvadores, os quais morreram segundo os seus seguidores para salvar o mundo. A mitologia cristã incorporou elementos dos cultos de outros deuses, e da maioria deles aonde vem o mito cristão. Eis que uma pequena listagem, né, de Assíria, Adonis, Apolo, Zeus da Grécia, Iatis da Frígia, Baal da Fenícia, Bali, enfim, tem do Japão Budá, né, da Índia, Crite, e da Caldeia Delva, né? E aí do Egito, cuja aparência com a barba e cabelo longo foi adotada para retratar o Cristo, né, da Indra do Tibete. A Índia é o deus Odin. E aí Cáucaso, né, da Síria, que mais tarde, com um movimento típico da fabricação dos mitos, foi transformando no discípulo cristão de Tomé. Aí, né, na data de 25 de dezembro, foi estabelecida pela Igreja Católica da Roma, assim como o nascimento desse Jesus, né? Aí no século IV, né, com a conversão dos pagãos do cristianismo, festa do nascimento de Mitra, que também é outro deus que também é comemorado, que eles adoravam ali no Egito, né, que era a Mitra, era um deus também sol. E aí foi adaptada para uma nova religião. Fizeram o Cristo nascer no mesmo dia do nascimento de Mitra, que é o deus sol, né? Mitra também nasceu dia 25 de dezembro, cujo dia sagrado na semana cai no domingo, que também, se você for ver no dia do sol, domingo em inglês, peraí, deixa eu pegar aqui. No inglês, Sunday é o domingo. No inglês, Sunday é o domingo. Sun é o sol. Na segunda second, que é a segunda. E aí depois eu vou
falar alguns deuses aqui que também é comemorado como Deus Sol. Então, a ressurreição, né? Como o Sol era muito precioso para os romanos, para os hebreus, para os judeus e também para alguns católicos da época. Esse Deus Sol, ele sempre demorava cerca de 3 dias para poder aparecer lá para eles. E era muito precioso, porque eles precisavam daquele sol para poder plantar, para poder comer, como eu falei aqui. Então era um grande Deus para eles, sabe? E por conta disso, existiam outros deuses também pagãos, né? Assim como Mitra, Horus, Ano. Eu vou falar vários aqui daqui a pouco. Aí eles só apenas pegaram essa mitologia desses deuses pagãos, né? Para colocar na historinha desse Jesus Cristo. Então, o sol, assim como ele ressuscitava, né, ele aparecia, ele nascia ali no terceiro dia, assim foi comemorado aí esse personagem de Jesus Cristo que morreu na cruz. Só que era um Deus Sol, né, era um sol que nascia. Então, voltando aqui. Fizeram Cristo nascer no mesmo dia, no nascimento de Mitra, Deus Sol, cujo dia sagrado na semana cai no domingo. Que eu falei em inglês, que em inglês Sudai, alemão é Sonntag, que existe ainda outras similaridades com deuses muito mais antigos no tocante essa data. Como o caso de Deus Horus, né, da mitologia egípcia, que também é um Deus Sol, que eles acreditam muito. Então, para você ver, o Sol era muito precioso, ele só mudava o nome. E assim tem a mesma historinha de Jesus, né? Nasceu de uma mãe virgem, fazia milagres, e aí era o mesmo Deus, sabe? Só que mudava só o nome. Ele tinha a mesma historinha ali criada pelo Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ele também foi crucificado e também prometeu voltar. E ressuscitou no terceiro dia. Que era ressuscitar, era o sol, minha gente. Não era um Deus, que não é porque esse seu personagem Jesus aí, que faz milagres, que tem descrito nos filmes, né? Que você assiste, ou até mesmo na igreja você vai escutar muito. Esse sol é significado do Deus, o sol, né? O sol. Então, no inverno, eles não podiam ali guardar os alimentos, enfim, ficava no frio, não podia plantar, ele ficava sem comer, tinha que guardar aqueles alimentos para não apodrecer, enfim, era uma luta naquela época, não existia geladeira, não existia eletricidade, enfim, não existia estudos, né, assim como no século XXI que a gente vivemos. Então, aí, como existia também o deus Horus, né, que eu falei aqui, a mitologia egípcia. E as lendas de Horus datam milhares de anos, que compartilham o seguinte com o de Cristo. Essas mitologias, esses deuses Horus, Mitra, eles já nasceram ali bem muito antes desse seu Jesus, Deus Sol, ser criado, né? Muito, muito, muito antes. Aí nasceu uma mãe virgem, Ísis também, de uma mãe virgem, né? Horus nasceu de uma mãe virgem, Ísis, foi no dia de 25 de dezembro, e morreu e ressuscitou, e era também chamado do caminho da verdade e a luz, que é o Messias, filho de ungido de Deus, pastor bom e etc. Os antigos criaram personagens, nomes de pessoas que nunca existiram para associá-lo da história do Sol, dos céus, tendo todos esses personagens os mesmos 12 discípulos, que você vai ver ali no 12 discípulos, né? Ali, que até mesmo Horus e Mitras também teve 12 discípulos. Teve a mesma historinha, para você ver, ó, como eles pegaram, né? Então, assim como a constelação de signos, né? De 12 signos, né? Existe 12 signos, 12 discípulos, 12, enfim, era vários 12, né? Que era o 12 era muito sagrado até nos dias de hoje. Aí, ou constelação de signos zodíacos, feito no morte e ressurreição de 3 dias depois. Eles eram chamados em Roma de Sol Invictus, e mais Horus, Orizes, ou Ra, ou Osíris, ou Ra, ou Mitra, ou Tamuz, ou Baco, Dionísios, Quetracótio e por último Cristo. No início, dos astros eram adorados como deuses. O sol era o mais cultuado por trazer luz, calor e colheitas.
como chegar no dia de 25 de dezembro. Tem o solstício, né, do inverno no hemisfério do norte, simbolizando a morte do sol, que é que ele morreu numa sexta-feira, se eu não me engano, foi. Então na sexta-feira ele morreu ali e ressuscitou no domingo, né? Aí este tendo movido continuamente para o sul durante 6 meses, né? Em cada 6 meses atingiu seu ponto mais baixo no céu. Então deixa aparentemente de se movimentar para o sul e durante os 3 dias, que é no terceiro dia que ele ressuscitou, que é o sol, né, aparecia depois de 3 dias, que ele nascia de novo. Nesses 3 dias o sol mora nas redondezas, nas constelações de Cruzeiro no sul. Aí por esse período, no dia 25 de dezembro, o sol se move-se 1 grau, dessa vez para o norte, prometendo dias maiores, calor e primavera. E assim diz o que o sol morreu na cruz, o sol que é o seu Jesus, que foi crucificado ali, não foi que ele passou por todo aquele choramingão, né, ali, aquela peninha ali, né, que ele morreu pelo ser humano e tudo mais, como nos dias de hoje, né? O sol foi morrido na cruz, né, do Cruzeiro, que ressuscitou 3 dias depois. E também esse nome Cristo, já existia outro deus, Crestos, que eles pegaram, só mudaram ali e colocou um nome pequenininho chamado Cristo. O Cruzeiro se ressuscitou em 3 dias depois, como renascer nessa data de 3 dias após 22 de dezembro. No dia 25 de dezembro, comemora-se o nascimento do Sol no mundo. E principalmente lá naquela época nos romanos e até mesmo no dia de hoje, né? Você pode ver ali, hoje a Igreja Católica, eles semeiam ali, tiram aquele dia do domingo, logo o dia de sacrifício, que eles fazem ali aquele negócio, né? Que é para ir para a igreja e tudo mais, porque eles adoram ali o Deus Sol. Aí, dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro comemora-se o nascimento do Sol no mundo. A crucificação do Sol é comemorada no festival pagão da Páscoa, que é quando o Sol vence a escuridão nos céus. Não foi só uma festividade cristã a ser copiada no paganismo. Cristo não é o outro senão o último dos plágios também da mitológico Mitra, né? Não no dia 25 de dezembro. Os cristãos comemoram o nascimento de um deus solar, adorado pelos antigos persas, que pelos supersticiosos romanos, essa adoração era passada de geração a geração. Ninguém pensa no significado correto dela. Para quem ainda teima o não aceitar, os antigos persas e os romanos já festejavam no dia 25 de dezembro, muito antes de subir o cristianismo. Era nessa data que se comemorava o nascimento de Mitra, deus da luz dos persas, filho de Oura Mazda. Os antigos romanos, bastante tolerantes em matéria de religião, incorporavam Mitra, o seu panteão divino, tal como fizeram com os seus deuses gregos e outros locais por eles conquistados. Sincretismo romano adaptou Mitra aos outros costumes da Roma, inclusive vários deuses anteriores no messianismo judeu, dando assim origem à lenda do nascimento do Cristo. Os poderes religiosos estatais teimam em negar e repetir sempre o mito de que existe apenas um Deus verdadeiro, nascido de uma mãe virgem, dia 25 de dezembro. Continuam ao insistir e que tornasse um dia simbólico, propagando-se como uma data especial para atuar fraternidade, exercer o amor e o perdão e a paz e etc. Será que é preciso apenas um dia para se fraterno, amorável e pacífico? Se o ano tem 365 dias no calendário, por que apenas uma data serve para isso? O amor, fraternidade, o perdão, a paz devem ser coisas que serem
esquecidas no outros dias, no ano, né? Então, como vocês, tudo que eu falei aqui para vocês, já resumidamente, né? O Sol, ele morreu na cruz, né? Assim como eles criaram ali, né? O personagem de Jesus, assim como foi pegado de outro deus pagão, né? Assim como Mitra e Horus e outros mais. Mas então, minha gente, para você ver que como esse Jesus seu, ele nunca existiu, ele só foi apenas vocês adoram o sol, né? Ele foi criado ali pela Roma, né? E pela Igreja Católica. E você não tem que você diga que existe uma divindade que realmente existiu e que morreu pelo ser humano, enfim. É uma história que passa por geração. A gente foi programado a acreditar no Jesus Cristo, uma divindade, sendo que ele foi só apenas uma lenda pegada de deuses pagãos. Mas aí eu vou vir aqui e vou trazer alguns deuses que também tem a mesma história ali, que é adorado. Também não existe só apenas Horus, Mitras e Horus, né? E Jesus Cristo. Assim como Deus Hélio, Deus Jesus Cristo, né? Também que eu falei aqui, Deus Horus, Deus Ono, Nefertem, Deus Zeus e Deus Mitra, né? Como eu falei aqui. Existem outros demais deuses, né? Que adoram o sol. E só que muda só apenas o nome, né? Então, onde eu quero chegar é que não existia uma divindade de Jesus Cristo, e nem muito menos seu pai. Ambos foram criados e pegados de mitologias de outros antepassados. E isso foi passando por geração. Então, o Deus Sol, né, assim como o seu Jesus Cristo é adorado, ele foi existido para poder ali. Era muito adorado no antepassado, né, nos tempos antigos. E não quer dizer que o seu Deus, ele realmente existiu. É muito difícil falar isso e você poder até mesmo duvidar. Então, como eu sempre falo nos meus vídeos, deuses que não são deuses que criam homens, e são homens que criam deuses, né? Então, por esse motivo que a gente foi programado, né? Você adora um Deus Sol, né? Um Deus que é lá criado ali pela Igreja Católica, junto com a Roma. E você é um Deus pagão até mesmo no dia do Papai Noel, né? Enfim, esse Deus aí que é comércio, né? Deus pagão. Então, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, assim como os outros deuses, né? Horus, Mitra, tem a mesma historinha se você for pegar. Se você quer que eu confira aqui junto com vocês, eu vou pegar aqui a historinha de Deus Mitra, né? Deus Mitra, ele também tem a mesma historinha, gente. É a mesma história. Então, minha gente, voltando aqui, né? Mitra é uma divindade da sabedoria, dos contratos da guerra da mitologia indo-ariana, na Índia. Então, Deus Mitra, ele nasceu dia 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Andou sobre as águas, amava a humanidade. Ele era chamado de Salvador do mundo. Enfim, o que fazia o Deus ali que amava a humanidade. Mitra foi 600 e 200, né? 100 e 200 antes de Cristo ter nascido. Horus, 300 anos antes de Cristo. Nasceu em 25 de dezembro, de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente. Foi apresentado por 3 reis, assim como Mitra também. Professor aos 12 discípulos, batizado aos 30 anos, possuía 12 discípulos, prometeu voltar no 3º dia, ressuscitou e prometeu que ia voltar. E assim Mitra também, tá bom?
Nasceu de uma mãe virgem, né, também. Dionísio, 500 anos de Cristo, nasceu dia 25 de dezembro, fazia milagres, era o rei dos reis, o pai e Ômega, ressuscitou e também voltou no dia 20, prometeu voltar para sua... Amava a humanidade, andava sobre as águas. Atites, né, 100 e 200 também, nasceu de uma mãe virgem, crucificado, ressuscitou no terceiro dia, andava sobre as águas, fazia milagres, nasceu de uma mãe virgem. A deusa Kirishan, 900 anos antes de Cristo, nasceu de uma mãe virgem, fazia uma estrela, com a estrela do Oriente, fazia milagres, ressuscitou, andava sobre as águas, amava as humanidades, prometeu ia voltar, tinha 12 discípulos. Jesus, da mesma coisa, nasceu dia 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após o terceiro dia. Então, minha gente, vocês vê que essa historinha de Jesus foi pegada de outras mitologias muito antigas, né? Não tem como negar. Só um idiota, o tolo, que não percebe isso, né? Era comemorado o Deus Sol, né? Então, outros deuses pagãos, né, que você acredita. Não venha com mimimi, não venha achar que eu tô pegando isso de outra pessoa, enfim, criando isso na minha cabeça. Você mesmo pode pesquisar, você mesmo pode tirar suas dúvidas, você mesmo pode aí tirar um tempo para poder estudar, né? Porque você só está enganado porque você quer e porque você acredita numa divindade que não existe. Assim como outras divindades pagãs, divindades que foram criadas ali. Então, minha gente, vocês podem encontrar isso nas suas redes sociais. Sua divindade ela nunca existiu. Sinto muito informar você, mas só foi apenas criação ali da Igreja Católica junto com a Roma, tá bom? Você adora um Deus Sol, você adora o Sol, você não adora uma divindade que existe, que ela realmente existiu. Até mesmo historiadores que viviam naquela época, eles já confirmaram que nunca existiu essa divindade que vocês tanto acreditam e tanto que endeusa. Então, claro que eles não vêm a público e falar isso, porque se ele vir a público, alguns cegos, né? Porque o crente ele tem a cabeça, o cérebro, o crânio primitivo, ele não possui ali, o cérebro dele não quer mais, não desenvolve para poder trazer, cair mais no desenvolvimento de aprender, né? Abrir ali o seu sua cabecinha para poder trazer mais conhecimento, né? Eles estão cegos, completamente cegos, né? E só quem vive na mentira é quem quer, porque as provas estão aí. A internet também está aí para você aprender, tá? O cristianismo também foi criado ali pelo Constantino, ali foi tudo criação ali, né? Deles. Então, o seu Deus ele nunca existiu. Sim, foi só um a mais dos deuses pagãos, assim como Horus e Mitra. Bem que a gente adora o sol mesmo, viu? O sol era muito importante lá naquela época, né? Eles precisavam ali do sol para poder fazer muita coisa. Não existia eletricidade, eles tinham que trabalhar ali, tinham que plantar, tinham que comer. Então, o sol era muito tudo para eles. Era um deus para eles. Assim como já existiam outros deuses do sol pagão. Então, antes de vocês me criticarem, falar, mas você está com blasfema contra Deus, contra Jesus, eles só apenas foram personagens criados pela Igreja Católica. E você adora um Deus Sol. Simplesmente isso. Então, viva na enganação, né? E vá pesquisar mais, tá bom? A sua divindade, não só existe a sua divindade como a melhor.
porque já existe vários deuses. Hoje o cristianismo quer tomar conta de tudo, quer espalhar essa divindade mitológica criada ali pela Igreja Católica para todo mundo, que é a salvação, que ele vai voltar, que não sei. Minha gente, tantas divindades que foram criadas lá pelos romanos, pelos hebreus. O hebreu, né, sempre foi um invejoso, né? Ele tinha inveja ali da Babilônia, ele tinha inveja dos sumérios, ele tinha inveja ali dos deuses que eram reais, deuses mais que tinham poder mesmo reais, que vieram de outro planeta, né? Que eles foram responsáveis ali pela criação humana, né? Ou você está aí vivo hoje por conta dos deuses sumérios, não foi porque desse Deus criado pela Igreja Católica, não. E eles tinham que criar sua divindade, porque a divindade que eles viam do Egito era verdadeira. Então a inveja tão grande deles que eles precisou criar aí o seu Jesus, o Sol, né? Um Deus imaginário, um Deus criado ali, só apenas uma criação. Então, até hoje, no dia de hoje, vocês adoram o Deus Sol, né? Então vocês eram para também estar adorando o santo também, viu? Vocês que é crentes, vocês estão me assistindo, vocês eram para estar adorando os santos. Os santos, imagem. Não era para estar adorando aí esse Jesusinho. Vocês estão roubando um Deus que é de Israel, um Deus que foi criado, um Jesus que foi criado ali na mão, que veio aqui para o Brasil de navio, nos braços do quem, né, colonizou o Brasil, né, colonizou os portugueses. Eles veio de navio, minha gente. Ele veio de navio, porque ele não podia nem mesmo ter seu poder de vir sozinho para cá, com seu tanto poder que ele tinha, ele veio de navio. Aí se espalhou aqui pelo Brasil todo, né? E não é à toa que o Brasil tem mais cristão, né? E é um país mais burro mesmo, né? Gente cristão, crente, né? Que tem a cabeça primitiva, que não sabe pesquisar, gosta e ama viver na mentira. Então é isso. Essa é a verdade. O seu Deus é o Sol, né? Que morreu na cruz. E eu vou ficando por aqui. Eu quero saber muita opinião de vocês. Por favor, deixe o gostei nesse vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas, para mais pessoas virem saber da verdade, vir descobrir a verdade. Então é isso, deixe seu comentário que é muito importante, eu quero saber muita opinião de vocês. E até o próximo vídeo e tchau.